Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos lá, mais um episódio do nosso Coach Chat Podcast. Desta vez falando de um tema que para essa época do ano é bem legal de a gente falar, tá? Primeiro apresentando aí o meu amigo, companheiro de mesa de podcast, Sergiones. Vamos lá, diz aí, dá o teu recado, primeiro do ano, né, de 2024. Feliz 2024 para todo mundo. Estamos aí para mais um ano aí espero com muito treino, muita saúde para todo mundo e muitas novidades, inclusive artigos e coisas novas que a gente vai estar trazendo para vocês. Artigos não, mas assuntos novos nesse podcast. A gente acabou de conversar sobre ideias novas que a gente vai fazer aí para melhorar a sua experiência com a gente. Então, estamos juntos. E bom assunto esse hoje aí, hein, Ronaldo? Eu acho que caiu na época boa, né? Bem na primeira semana, estamos na primeira semana de verdade, digo. A primeira semana útil, vai. Primeira semana útil de 2024. Bom, o Sergião aí até já antecipou. Vamos ter coisas bem bacanas acontecendo em 2024. Fiquem atentos. Esse é um programa que a gente, mais do que um podcast, a gente curte fazer pra caramba, né? Fazemos por gosto, porque a gente gosta de discutir o tema, né? A gente fala isso todo o programa, mas é a verdade, tá? A verdade verdadeira. E aí, pessoal, hoje o programa, nós vamos falar, essa época do ano, né? Eu sempre brinco que quando você vê ali nas mídias sociais, Instagram, Facebook e tal, eu até brinco, né? Comecem os posts sobre o período de base, né? Inclusive, pessoal, a gente já fez um programa aqui que era sobre período de base. A gente não vai falar bem sobre isso, tá? A gente vai falar sobre período preparatório. Na verdade, o que você faz nesse começo de temporada. Eu vou falar o que eu acho e o Sergião vai dar também a opinião dele, tá? Mas a gente tem lá um programa já no Coach Chat, acho que é o programa 11, que a gente já fala sobre essa história de período de base. Será que período de base é base para todo mundo, né? Então ficou muito esse nome, né? Base e tal. Sergião, já vou te perguntar, você usa isso com seus atletas, né? Você fala, nós estamos entrando agora no período de base, tá? Então nós vamos construir a base que é mais ou menos essa ideia que todo mundo usa, né? E assim, é meio receita de bolo, né? Todo treinador, principalmente aqueles iniciantes, fala, vamos lá, vamos fazer a base agora, e às vezes o cara nem sabe o que é a base, né? E o atleta muito menos, tá? Então, cuidado com o que vocês ouvem, vocês veem ou leem sobre esse assunto, porque não é, às vezes, aplicável a mesma coisa para todo mundo, tá? Então, Sergião, diz aí, vai, o que você acha desse período? E aí depois a gente continua o papo aqui para saber o que você faz com o seu atleta, eu vou falar o que eu faço com o meu. Beleza. Bom, para começar, eu nem uso essa palavra base. Essa palavra base não faz parte do meu vocabulário como treinador. Eu uso uma fundação, porque o que eu falo para meus atletas é que a gente tem que construir uma fundação que envolve melhorar a eficiência mecânica, melhorar a sua força, melhorar a sua mobilidade, melhorar a sua resistência muscular e a sua velocidade, né? Isso faz parte dessa fundação. Uma coisa que eu acho que é importante a gente começar falando, né? Porque todo mundo, né? Como o Ronaldo estava falando, né? Gosta de acompanhar o Strava, né? De atletas profissionais, aquilo, e tal, e fala, nossa, o fulano fez isso, o fulaninho fez aquilo. Então, a gente fala isso toda vez, mas acho que é importante reiterar aqui que existe uma diferença muito grande entre o atleta profissional e nós, os mortais, né, que estão aqui na Terra, né? Até se você acha aí um atleta de amador elite, a gente ainda continua sendo mortais, né? A partir do momento que a gente divide a nossa vida e o nosso treinamento com os estresses normais de trabalho, família, filho, estudo, escola, etc, etc e tal, você já tem que tratar o seu treinamento de uma forma totalmente diferente, né? E o que isso impacta mais nos atletas, que eu gosto de falar assim,
é que a gente tem, se a gente for, né, uma pessoa bem guiada por um técnico bem guiado, né, um limite de horas por semana que a gente consegue treinar e que a gente consiga ficar vivo, né? É o que eu Exato. falo, né? Uma e o que eu vejo, né, hoje, realista, o que é uma coisa realista hoje em dia, eu acho que o Ronaldo também acho que tem essa uma ideia, é aquele atleta, né, que pode treinar de 8 a 12 horas por semana, né? Eu acho que isso é A uma maioria, coisa né? que a Quando maioria, chega, né? Quando chega essa exato, quantidade de horas disponível. Acho que no triatlo é exato, um pouco diferente. O cara tem que obrigatoriamente ter, sei lá, pelo menos 8, né, por semana. Ciclismo, exatamente. talvez um pouco menos, dependendo do cara, né? Na E o média. atleta, e o atleta profissional, alguns chegam a treinar 30 horas por semana, né? Uma média aí está entre 22, 25 horas por semana, né? Então, por que que eu falei isso, né? Isso eu estou falando para uma introdução, né, desse treino de base que todo mundo fala, né? É uma coisa que eu falo, né, para você, se você é um atleta consistente, né? O Ronaldo me corrija se eu estiver errado aí na visão, que você treina as suas 8, 10 horas, você vem treinando, ah, você vem treinando já há alguns anos, para você ter algum ganho fisiológico através de um treinamento de base, a única forma para obter esse ganho, fazendo esse treinamento de base, que seria treinos longos aí no zona um, zona 2, é o aumento do volume. Só que isso é uma coisa que geralmente não muda, né? Você é um atleta que você tem 8 a 10 horas por semana justamente por causa do trabalho, família e outras obrigações que você tem. Não é que você vai conseguir achar 2, 3, 4 horas para conseguir aumentar, para ter esse ganho, né, de aumento de mitocôndrias e etc, etc e tal. Então, as pessoas que insistem em fazer esse tipo de treino, achando que vai estar progredindo sem um aumento substancial do volume de treino, na verdade são apenas treinando o corpo a ficar cada vez mais lento, Exato. né? Então, Exatamente. isso é uma coisa muito importante. Eu acho que isso é o diferencial maior e eu acho que isso vai ajudar vocês a entenderem aonde que a gente está chegando, né? Porque nós trabalhamos hoje, atualmente, com 90% dos nossos atletas são amadores, né? São atletas aí que não são de nível profissional. Então, esse é o podcast geralmente para vocês aí que são atletas amadores. Para alguns profissionais existem algumas diferenças, né? Que a gente pode comentar algum dia. Mas então a gente tem que trabalhar em áreas que a gente vai ter o maior retorno, né? É um investimento retorno. Exato. Exatamente. Vamos pegar lá o Joãozinho, que está voltando de 3, 4 semanas de férias, tomou tudo que tinha de cerveja, comeu e bebeu à vontade. E aí ele vem, volta a treinar e ele tem as mesmas 8 horas que ele tinha antes, né? Esse cara, ele vai, obviamente que a gente já não vai chegar a pegar esse cara e já falar, ó, você, mesmo tendo disponibilidade de tempo, eu vou colocar um treino de 3, 4 horas já no primeiro dia para esse cara, né? Bom, legal, às vezes ele tem um histórico bom, dá para fazer, né? Você vai lá, tá, beleza. Mas não é o ideal, né? A gente sabe que, acho que para o atleta profissional, é aquilo que o Sérgio falou, existe uma diferença, mas muito grande. Quando nós treinadores, pegamos aí um atleta, a primeira coisa que a gente tenta saber dele é a disponibilidade para treino, né? Acho que a segunda coisa não é só disponibilidade para treino, mas a disponibilidade de se recuperar bem. Não adianta nada eu colocar 3, 4 horas numa intensidade baixa para esse cara para fazer o que eles, né, essa porra que eles falam de período de base, e aí depois o cara, né, não consegue se recuperar bem porque trabalha o dia inteiro, ele tem um estresse mental muito grande, enfim, ficou ou muito tempo sentado, ou muito tempo em pé. Então, não é assim que funciona. O profissional ele é voltado para isso. Então, ele consegue se recuperar bem, ele tem geralmente uma equipe multidisciplinar para ajudar ele nesse ponto.
E a gente não, a gente tem um período restrito, nós, eu estou falando nós, eu também como atleta amador, né? Eu também sou atleta amador. A gente tem um período de recuperação, alguns até mais favoráveis, mas a gente está aqui. Eu estou trabalhando, eu comecei a trabalhar, era 6 horas da manhã e vou provavelmente até as 9 da noite hoje, né? Primeiro dia depois das férias, então meio sobrecarrega e eu tenho certeza que tem muita gente que está na mesma situação que eu. Então, eu acho que cada caso, pessoal, é um caso, tá? Tem a forma com que você responde ao treinamento, não é só disponibilidade, não é só o processo de recuperação, mas é a forma com que você também responde, o teu histórico, né? Que temporada que você está iniciando de treino? É a segunda, é a terceira ou é a 15ª, a 20ª? Se pegar eu e o Sergião aí, nós já estamos iniciando a 30ª temporada de treinamento. É diferente do cara que vai iniciar a segunda, a terceira, né? Então, não existe um processo, antes de mais nada, né? Todo mundo deve saber, que é receita de bolo, né? Vamos parar com essa merda de falar sempre a mesma coisa, todo mundo, tal. Para um resolve, para outro não, né? E então a gente tem que entender o quanto é importante também o papel do treinador nesse momento para entender também o que esse cara já fez e eu, pô, sempre mais favorável àquele cara que tem o mesmo treinador há muito tempo, porque esse cara já conhece é lógico, a gente estava falando aqui, eu estava lembrando o começo de carreira, eu e o Sergião, antes da nossa conversa aqui, e a gente, às vezes, poderia até passar alguma coisa de forma insegura. Mas agora já, meu, velho, veterano de guerra, a gente já sabe muito bem o que funciona, né? Então tem que dar também aí a confiança ao treinador e entender que são processos totalmente diferentes. Então, o que um cara faz não resolve para o outro, tá? Então, acho que esse é o grande problema agora, principalmente das mídias sociais, né? Todo mundo divulga, todo mundo quer saber, e todo mundo fala a mesma coisa, é meio que a gente até já sabe que naquela época do ano vão falar sobre isso. Eu falo que final de ano é todo mundo fazendo Rafa 500, 1.000 quilômetros em 10 dias, e começo de ano é todo mundo falando sobre período de base, né? E muita gente não sabe o que que é isso, tem muita gente que usa outro nome. Você pega aí algumas plataformas de treinamento, eles falam base, falam período, o Sergião falou, né, da fundação, né? É muito uma palavra bastante usada lá fora, né? Foundation. E, e aqui no Brasil falam, né, do período de base. E aí o período de base todo mundo entende como trabalho na zona 2 e ponto, né? E não fala em relação ao tempo. Se isso aumenta, diminui, se começa com pouca carga ou muita carga. Então, isso é muito diferente, tá, pessoal? Eu vou falar como eu faço, aí o Sérgio depois pode também, já deu uma palhinha, mas pode também, depois vamos falar sobre outros assuntos. Mas eu gosto muito de dar uma importância à questão técnica, né, nessa fase. Eu gosto muito de trabalhar o treinamento de força, por exemplo, que muitas vezes, né, no ciclismo, a gente tem períodos onde a gente fica muito tempo em cima da bicicleta, e aí, lógico, ou a pessoa não tem tempo de fazer um treinamento complementar, ou simplesmente ela não vai ter energia para fazer, né? Também está num processo de muita repetição, então é legal fazer isso agora. Então, se você quer realmente criar uma estrutura para uma temporada que vai ser exigente, é nesse período que você faz. Então, a parte técnica, o treinamento de força e já sim uma introdução às intensidades de treinamento. Por que não? Por que perder tempo? Se você não tem tempo, principalmente, por que não otimizar já essa preparação a partir de agora, tá? Então, lógico que vai, como eu já falei, vou repetir, depende muito de cada situação, de cada indivíduo, mas eu costumo trabalhar dessa forma. Sergião, você tem alguma outra coisa que você gosta de trabalhar também nesse Sim, período? sim. Eu acho que se a gente for um pouquinho mais específico aí para os atletas que estão nos ouvindo agora e até treinadores,
O que eu faço? Por exemplo, na natação, eu não vou pedir para um atleta fazer um treino de 2.000 metros nadando agora, numa hora dessa. O que eu quero, o que a gente, como atleta e como treinador, vai priorizar nessa época? Primeiro é adquirir uma consistência, né? A gente tem que criar uma consistência de treinamento, porque a consistência é a base é a base do esporte de endurance, né? Você quer ter algum ganho, você tem que ter consistência. E, e o que eu faço agora, no momento, eu priorizo a frequência do que o volume. Então, por exemplo, se eu tiver um atleta que pode nadar 4 vezes por semana, nem 15 minutos por vez, eu vou priorizar e trabalhar em repetições, em trabalhar em algum detalhe da braçada, já fazer um trabalhinho de força específico com o palmar, entendeu? Mas é uma época em que eu não estou preocupado em adquirir um ganho na capacidade aeróbica. Eu estou preocupado em polir a eficiência mecânica de cada esporte. Então, eu faço a mesma coisa para natação. No ciclismo é um pouco diferente, porque não é uma coisa que tem tanta parte técnica, mas, como o Ronaldo falou, é uma hora que já introduziu um treino de força específica, não precisa ser longo, nem que seja 1 minuto, coisas mais curtas. O pedal longo que eu tenho meus atletas fazendo, longo, num período como esse, é de 1 hora e meia, né? Porque uma coisa que é importante que vocês entendam é que para você obter o ganho numa área, você tem que abdicar de uma outra área. Volume e intensidade, eles são meio que opostos, eles nunca podem estar juntos, né? Em alguma rara exceção, alguns atletas de elite conseguem fazer um e outro, mas mesmo assim são muito bem monitorados aí para ver a recuperação. Mas, por exemplo, né, o Ronaldo estava falando, né, da necessidade de treino de força depois de uma temporada com muito treino e muita prova. Por quê? Né? O ciclismo, o triatlon, qualquer esporte do endurance é um esporte muito catabólico. Né? O que é um esporte catabólico? É aquele que, aí no linguajar mais fácil, ele come a sua massa muscular. Né? Então, você tem uma tendência a ter um catabolismo pelo volume de treino aeróbico que você faz. E para você conseguir recompor essa perda, né, muscular feita pelo catabolismo, você tem que fazer um treino anabólico, ou seja, um treino de força, como o Ronaldo falou. Só que, se você for fazer um treino de força e também for fazer um treino de volume, que é catabólico, praticamente uma coisa vai estar se anulando a outra. Né? É difícil você ter um ganho anabólico com uma frequência catabólica ao mesmo tempo. Né? Não quero ficar falando muito complicado, mas Isso acho que deu para vocês entenderem. pode também influenciar negativamente num período em que você tenha que ter uma evolução maior, né, de forma específica falando. Então, quando você treina musculação, bem ou mal, você tem ali um efeito, uma dor muscular, né, tem microlesões, que podem atrapalhar na preparação principal, né? Uhum. Então, eu acho que também esse é o ponto, né, da gente fazer agora, já que a gente não tem, né, essa especificidade toda dentro do treinamento. E tem uma assimilação maior, né? Porque então, na verdade, o meu treino de fundação, ele na verdade é ao contrário do treino de base conhecido, porque eu priorizo um volume de treino menor. Eu tento ter uma maior frequência Exato. para criar uma consistência, mas o volume é pouco. Porque justamente isso, para ter alguns ganhos específicos, você não pode estar muito, por exemplo, você quer ter um ganho de força também que estava falando, ou se for trabalhar com VO2 que eu trabalho, você não pode estar fazendo muito volume quando você está muito fadigado, porque a qualidade do seu treino de VO2 vai cair. Então, na verdade, você vê que tem atletas que nem conseguem atingir o nível de VO2 por eles estarem tão fadigados. Né? Então, se você não consegue ter a especificidade do treino, porque você está fazendo alguma outra coisa junto que está, na verdade, é aquele 2 passos para frente e 1 passo para trás. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, é muito importante nessa hora aí a gente pensar junto com o atleta, o técnico, e falar: bom, o que nós vamos desenvolver? Isso. Tá, então vamos tomar cuidado para que nada tire a evolução dessa área que a gente quer desenvolver. Né? Logicamente, mais para frente, a gente ainda
acaba fazendo na parte pré-competitiva, competitiva, né? A gente tem que deixar o atleta meio sharp aí para conseguir ter ataques na bike, no triatlo, corrida, sprints, tal, velocidade. Então a gente tem que ser criativo aí com a estrutura de treinamento semanal aí para a gente conseguir incorporar um pouquinho de cada coisa. Mas num momento como esse, a gente quer justamente evitar a lesão e não misturar o volume com intensidade e trabalhar aí muito nessa área de desenvolver aí eficiência mecânica, ou seja, fazer com que o seu corpo se mova melhor na natação, na bike e na corrida. É uma boa época de Exato. fazer o bike fit, né, que eu falo para os atletas, né? Mexer aí com posição de bike, né? Isso é uma hora boa de fazer isso também. Uma coisa que eu gosto de mexer também, Sérgio, já que você entrou nessa história de bike fit, é acertar as referências de treinamento, né? Então vamos falar que muita gente, por exemplo, teve um objetivo final, vai até setembro, talvez outubro. Dificilmente o cara compete em dezembro, né? Apesar de a Uhum. gente ter algumas competições agora, mas é, passou aí de setembro, novembro, tal, no máximo, mais tardar novembro, a galera já está tirando bem o pé, né? Mesmo nós, treinadores, eu, por exemplo, eu fico sempre enrolando, né, o atleta, porque a nossa temporada é um pouco diferente, principalmente do atleta amador, é um pouco diferente do europeu, né, que já começa a competir, alguns caras já começam a competir em começo de março. A temporada abre ali começo de março. Então, aí a gente é óbvio que tem alguns parâmetros que realmente vão ficar mais baixos. Então, o ideal é que esta fase de treinamento, e aí você não pode se cobrar performance quando você for fazer, por exemplo, um teste de FTP. Fazer um teste de FTP, o Sérgio não gosta muito de fazer teste de FTP, aí é o método dele, mas eu, por exemplo, gosto de fazer no começo do ano, justamente para entender qual que é a referência que esse cara vai usar, pelo menos para o primeiro trimestre aí, ou talvez o primeiro bimestre, porque aí, óbvio que se tiver, né, uma melhora, também pode ser que o parâmetro tenha que ser mudado, né? Então, é uma forma que a gente tem de entender que forma realmente que esse cara está e quais as referências de treino que a gente está. Então, Ronaldo, procuro fazer todos os testes que a gente tem, se der para fazer mesmo espirometria, para avaliar a frequência cardíaca e tal, mesmo talvez não sendo o melhor dos mundos em relação a parâmetro de frequência cardíaca, eu prefiro ainda o teste de lactato, mas se a gente não tem aí na mão, né, para fazer esse tipo de teste, vamos fazer uma ergospirometria, vamos entender como é que está trabalhando a frequência, né, para treinos, por exemplo, sem variação, eu acho que funciona melhor a frequência do que a potência, por exemplo, que funciona melhor para treinos intervalados. Então, mas é legal a gente fazer isso nessa fase sem cobrança nenhuma de performance. E aí a gente vai fazer um teste de performance, lógico, mas é para verificar principalmente a referência de treinamento, atualizar a referência de treinamento. E aí, se for teste de performance mesmo, a gente vai fazer depois de 3 meses, para entender se esse primeiro período de treino, né, esses primeiros 90 dias, surtiu algum efeito, se foi positivo ou negativo, a gente mexer, né, na direção do treinamento. E a espirometria para, né, avaliar tudo, né, em relação à frequência, limiar um, limiar 2, e entender também se existe alguma diferença, né, em relação ao ano passado ou no período que ele estava treinando, né? Então, acho que também serve bastante, né, o período preparatório. Não sei o que você acha aí, Sergião. O que você faz com o seu atleta em relação às referências de treinamento? Sim, com Para... certeza, né? Não é que eu seja contra o treino de FTP, mas eu gosto de fazer um treino um pouquinho mais repetitivo aí para se criar uma ideia um pouquinho melhor aí que eu chamo aí desse baseline, né? A gente precisa ter uma ideia de onde a gente está começando para ver onde a gente vai chegar, né? Eu, por exemplo, acabei de fazer um meu nesse fim de semana, né? Que eu Boa. fui na academia e fui na bicicleta e pedalei 30 minutos, né? Mantendo aí uma frequência cardíaca aeróbica aí dos 120 batimentos, né?
Quem é velho sabe que 120 já é puxando ali. Pô, já é o E depois de extremo. sair, eu fui para a pista e corri 4 quilômetros, meio que vai aumentando um pouquinho até a hora que não dá mais, para ter uma ideia, né? Então, é um treino bem prático. Eu gosto de usar com meus atletas esses treinos assim um pouco mais específicos e mais fáceis de serem feitos, que não envolvem um laboratório em si, né? E a gente pega a frequência cardíaca, logicamente, velocidade na corrida, né? O pace, né? Os watts na bike, aí tem uma ideia, né? E daqui a umas 4 semanas eu vou repetir esse mesmo treinamento e eu gosto de fazer alguns protocolos é, parecidos em que o atleta consegue repetir sem ter que ser um teste específico, né? Eu acho que às vezes quando a gente fala da palavra teste, né, o atleta sai correndo, né, fica pensando a semana inteira que vai fazer o teste. Então eu gosto de chamar isso como mais se fosse um treino, né? É um treino para ter uns parâmetros e que esse treino se repete aí a cada 4 semanas inicialmente, e depois a gente vai ajustando. Mas com certeza sim, né? É o que a gente fala, né? Se a gente não tiver um baseline, né, um parâmetro, a gente não sabe onde a gente está e para onde a gente vai, né? Exato. E eu acho assim, legal a gente falar, pô, estamos falando, vamos falar de base mesmo, né? Porque de repente você pegou aí, você que é treinador, ou você que é atleta, que está começando e realmente não tem base nenhuma, né? Então existe aí sim uma necessidade, né, de também, assim como um atleta já avançado e tal, que já tem um outro histórico e tal, de fazer a base dele, que é diferente de um cara que está iniciando. O cara que está iniciando, pessoal, ele não tem não só a formação física, mas ele também não tem a formação mental. Então eu não posso pegar um cara que nunca treinou na vida, é o período de base dele, e dar um treino de 3 horas logo de cara, tá? Então existe uma diferença muito grande. O cara que está iniciando no esporte, que está iniciando um período um período preparatório, se ele entrou dentro de uma periodização, realmente um programa de treinamento mais organizado, esse cara ele vai ter uma programação, talvez uma periodização inversa. A gente até já falou bastante, o Sérgio também gosta bastante de usar isso, que ele vai começar com um volume mais baixo e ele vai aumentando o volume, não é, ou a carga de treinamento dele ao longo da temporada. Então, essa é uma situação. Esse cara lembra, vou repetir, esse cara, para ele, um treino de 1 hora é uma coisa pesada. O treino de 2 é muito pesado, e o treino de 3, muitos nem nunca fizeram treino de 3 horas, tá? Eu já peguei vários caras que fala, pô, 2 horas de treino, né? Eu lembro quando eu comecei, 2 horas de treino, cara, incômodo no selim, né? Então, cara, incômodo, a perna tremia. Pegar meu filho aqui de 7 anos, um dia eu levei ele aqui para andar aqui próximo da minha casa, ele andou 16 quilômetros. Ele chegou, papai, tô com as pernas tremendo. Então, o que acontece com ele, acontece também com um atleta iniciante. Então, olha só a distinção que a gente tem, né, de um cara que está começando a treinar para um cara que está há muito tempo, já tem uma história diferente no esporte. Não posso fazer a mesma coisa, né? E esse cara tem que evoluir aqui, ó, na cabeça, para poder também a gente ter uma outra referência, um outro parâmetro, né, de treinamento. Vai ser só a partir da segunda, da terceira temporada que o cara vai ter aí uma outra consciência corporal, vai entender melhor, né, o absorver melhor a carga de treinamento. O que que você acha aí, Sérgio? Não, e para vocês que são treinadores que estão ouvindo aí, né, a gente também tem que pensar na preocupação de não frustrar ou desmotivar o atleta logo no começo, indicando que ele faça um treino maior do que o corpo dele está capacidade de fazer, né? É uma coisa que eu gosto de repetir bastante, né? Não é só porque a gente pode fazer que a gente deve fazer, né? Você que está um treino desse, como está falando que o Ronaldo está falando de 3 horas, só pode estar fazendo treino de 3 horas aquele atleta que pedala 3 horas e o cara no dia seguinte está zero como se nada tivesse acontecido, né?
Você tem que estar nesse nível de recuperação, absorção de volume, né, mental e físico, para poder dar esse tipo de treino. Então, é muito importante a gente sempre reitera isso aí para vocês, que lá em inglês a gente fala, né, que você não pode rush your fitness, né, você não pode apressar a sua adaptação fisiológica. E tem muita gente que faz isso, né? O atleta, ele olha e fala, nossa, mas a minha prova é daqui a 18 semanas, então eu já tenho que estar pedalando 3 horas. Eu falei, não, não interessa quando a sua prova é. O que interessa é para o seu corpo estar hoje. Você tem que Exato. pedalar o que o teu corpo está adaptado a pedalar hoje. E você chega na prova com o condicionamento que você vai chegar. Se você tentar fazer uma coisa que você não está preparado a fazer, provavelmente você vai chegar fadigado, ou overtrain, ou machucado, ou alguma coisa, ou nem chegar na prova, né? É. E tem aí, até que falando desse tipo de situação, a gente tem, vamos falar aqui dois casos. Os casos, o cara que treinou pra caramba nas férias, fez essas merda toda de Rafa 500, 1.000 quilômetros em 10 dias, tal. E agora o cara quer fazer o período de base, né? Então, esse é um problema, porque esse cara às vezes já chega cansado e, e aí você tem que dar um tapering para ele, você tem que dar um período de recuperação para esse cara para começar a temporada dele. Então, esse é o. Eu vou falar, acontece muito, tá? Chega na minha mão um cara aqui que a gente falou, ó, pô, é férias, treina aí, sei lá, 1 hora por dia, ou sei lá, você quer fazer 2 treinos de 2 horas, fazer um treino de 3 horas na semana, maior, legal, mas faz de boa, sem intensidade. Mas a verdade é que eu tenho um atleta que fez treino de 200 quilômetros nas últimas 2 semanas. Então, esse cara vai ter que dar um tapering nele, para a gente poder fazer um período preparatório decente. Essa é uma situação. E a outra situação é o cara que não fez nada no período de férias, que ok, isso não é um problema no meu modo de ver, porém, quando ele volta a treinar, aí ele quer fazer tudo que ele não fez na primeira semana de preparação dele, do período preparatório, né? Então, galera, para que ansiedade? A gente tem uma temporada inteira pela frente. Eu já contei aqui algumas vezes de casos de burnout, naquela fase mais específica do meu atleta, aquela em que o cara está com o maior número, a maior carga de treinamento possível, porque ele está ali mais próximo do objetivo principal dele. Já tive muito atleta que entrou em burnout, que o cara não conseguiu, não só fisicamente, mas psicologicamente ele também não conseguiu fazer uma boa preparação, uma boa recuperação, e aí chegou uma hora que estourou, né? E aí vamos pensar agora, vamos pensar nesse período, tá? Porque isso vai acontecer. Se você tem, principalmente aqueles que têm um desafio realmente extremo, né? Uma prova em etapa, uma prova de alta montanha, aí no meu caso, né? No ciclismo, uma prova de alta montanha que você vai subir 3.000, 3.500, 4.000, 4.700, por exemplo, como é o L'Etape, né? De 2024, L'Etape da França. Então, você vai ter um período que você vai estar treinando mais, você já vai estar meio, entre aspas, de saco cheio, né? Então, faça o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito. A evolução da carga de treinamento, ela é feita ao longo do período preparatório, depois períodos mais específicos também, mas agora não é hora, você vai recuperar isso em doses homeopáticas, não vai fazer isso da noite para o dia. Então, muita calma nessa hora, vamos fazer as coisas de uma forma bem tranquila, sem ansiedade, sem pressa, né, Sérgio? E uma coisa também que se me fez lembrar também, que foi um erro que acontecia muito com atletas, até profissionais lá, quando eu estava treinando o pessoal lá fora, é que, às vezes, né, o atleta acaba aí apressando, né, com essa fase preparatória e o cara acaba chegando
em março, abril, no top shape dele. Exato. Só que ele esquece que a prova mais importante é, por exemplo, o Ironman do Havaí, que é em outubro. Então, o que a gente estava comentando é o atleta que acaba treinando, né, muito treino específico muito cedo nessa época agora do ano e acaba ficando em pico de forma no março e em abril, né? E eu lembro que a gente comentava muito entre os atletas profissionais lá em San Diego um tempo atrás, e inclusive muitos atletas que faziam mais do que um Ironman no ano, né, dois ou três, que o primeiro Ironman do ano, assim, feito nessa época de março, era um Ironman para você ir com 70% de nível de fitness, né? Se você Plano tivesse B, né? Ou chegando a numa prova B, objetivo se B. você tiver muito top, né, no seu pico, né, naquela prova, você dificilmente vai conseguir chegar até o fim da temporada, né? Então isso também é um outro fator, né? Como o Ronaldo estava falando dos atletas que acabaram treinando muito aí no período de fora de temporada no fim do ano, se ele não fizer uma regeneração agora obrigatória, provavelmente esse atleta não vai conseguir durar aí até o fim da temporada, né? Né? E o período tapering, pessoal, olha só, ele não funciona se não tiver pelo menos 3 semanas, tá? Eu já trouxe também isso aqui, mas uma vez fizeram a GCN italiana, ela fez uma pergunta para os principais ciclistas italianos mesmo, que estavam lá, né, na atualidade, isso já faz creio eu, uns 2, 3 anos, né? E perguntaram qual o tempo que eles ficavam fora da bicicleta. E acredite, a gente tem aí o Bettiol, né? Alberto Bettiol, que também é um ciclista que já ganhou Flanders, super famoso lá. Esse cara falou que fica 40 dias sem subir na bicicleta. E a maior parte deles falou que fica entre 15 e 25 dias. Então, esses caras ficam sem subir na bike, né? Óbvio, nós estamos falando de caras que fazem por ano entre 25 e 35 mil quilômetros, né? Que não é a situação da maior parte dos amadores. Mas é um período de férias para o corpo e para a mente, né? Que muita gente acaba não respeitando. E aí, isso tem que ser levado em consideração, principalmente dos amadores, nesse início de temporada. O que fez ou o que não fez o atleta amador, né? E se for preciso, esse cara vai começar a treinar mesmo lá mais para frente, né? Vai merecer um período maior aí de recuperação e aí sim, aí dá seguimento aí ao período preparatório, não é não, Sejão? Sim, e muitas das vezes você está empolgado, motivado, você acha que não precisa, né? E uma coisa que eu vou falar, esse burnout mental, ele é muito pior do que o físico, porque se você chega nesse nível aí que você está mentalmente aí esgotado, esse é muito, muito difícil. Eu já vi atleta assim, profissional, amigo meu, que chegou a demorar 3 a 4 meses para conseguir voltar É. de um burnout desse. É Quase o assim, famoso realmente overtraining, né? A gente tem uma diferença em processo de overheating e overtraining. O cara que demora tudo isso para se recuperar, ou você percebe que já na primeira fase de treinamento o cara já não está conseguindo grandes melhoras, aí você fala, pô, alguma coisa do processo lá atrás está errado, né? Foi feito de forma errada. E a gente também estava falando disso, né, Sérgio? Para o cara ter resultado, ele precisa ser inteligente. Se ele for burrinho, cara, não adianta, porque os caras contratam a gente para organizar tudo certinho, as etapas, né, as cargas de treinamento. E aí, se o cara sai, né, dessa freestyle. organização, é muito complicado. Na verdade, é um prejuízo maior para ele mesmo. Ele tem que entender isso. Ele sai de um planejamento, como toda empresa tem um planejamento, e eles seguem à risca tudo que está sendo passado. Nós, como atletas, a gente tem que fazer a mesma coisa. Tem que seguir à risca um planejamento para que isso dê certo.
E também o atleta tem que acreditar nisso, né? O que deve ser feito em cada período? Esse período preparatório é isso, tem que ser feito isso, é um plano de ação, e nós estamos só colocando esse plano de ação para funcionar. E aí depende basicamente do atleta entender esse processo. E muitas vezes ele acaba não entendendo, né? É isso aí. Bom, é isso. Sergião, quer falar mais alguma coisa? Pô, eu acho que a gente podia dar um resumo, né? Então, o que que a gente acha que o atleta deve fazer nessa época agora que está retornando, né? Então, eu vou fazer um resumo bem rápido do que eu falei. Você que é triatleta, número um, esquece de fazer muito volume nesse momento. Número dois, vamos estabelecer, quer dizer, deveria ser número um, né? Vamos estabelecer a consistência primeiro. Segundo, esquece um pouco aí do volume, vai ter tempo e hora certa para fazer esse volume. Número três, vamos trabalhar com a frequência, né? Se você quer melhorar alguma técnica, né? Alguma mecânica de movimento, você só consegue com repetições de frequência. Então vamos tentar mais frequência e menos volume. Número quatro, como o Ronaldo falando, já vamos iniciar colocando alguns estímulos, né? Os mais seguros aí que a gente fala para o atleta é o treino de força, né? Um treino na natação, você adicionar o palmar, no treino, na corrida você fazer algumas tiros de subida, e no ciclismo aí fazer a cadência baixa, né? Numa resistência no volantão que a gente falava antigamente, né? Tá dando risada sobre isso. Quer dizer, existe alguma maneira de a gente começar a promover alguns estímulos, né? Eu começo sempre pela força, que é um pouco mais seguro, e logo depois eu começo a fazer uns estímulos que eu chamo introdução à velocidade, né? Isso na corrida, na natação e até na bicicleta, e depois a gente passa para um trabalho aí de desenvolvimento do teto aeróbico através de treinamento com VO2. Boa, boa. Bom, da minha parte no ciclismo, o que eu gosto muito de fazer é dar uma prioridade grande à parte técnica, porque é um ponto em que eu não consigo muitas vezes trabalhar isso em fases específicas de treinamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Pô, tem atletas que têm dificuldades de fazer a descida, né? Tem medo, tal. A gente estava priorizando numa fase específica, o cara que vai para alta montanha, a subida e não a descida, né? Então não dá para fazer os dois, né? É lógico, tudo que sobe desce, mas quando a gente quer trabalhar a parte técnica, é importante você receber algum tipo de orientação. E aí esse período, né, preparatório, ele é importante. Assim como outras questões técnicas, né? Isso aqui foi só um exemplo. Eu gosto também, óbvio, nesse primeiro momento, acertar as referências de treinamento. Gosto muito que seja priorizado o treinamento de força, tá? Esse lá no gym, né? Lá na palestra, eu ia falar palestra, né? Que é academia italiana, mas lá na academia, né? É, aí sim também, como o Sérgio falou, trabalho de mobilidade, mas principalmente trabalho de força mesmo, que é um período que a gente consegue fazer, né? E introduzindo, o Sérgio falou um negócio bem legal, cara, porque a gente precisa, estamos voltando de férias, né? Muitos de vocês, aqueles que não treinaram, a maior parte, pelo menos, acho que cumpriu aí um período mais tranquilo, né, de treinamento. E primeiro precisamos engrenar, né? Precisamos ter a regularidade, precisamos ter a consistência. E aí, a partir do momento que isso for criado, aí sim a gente já começa a introduzir trabalhos mais intervalados, enfim, que são mais específicos aí da nossa rotina e do objetivo de cada um, obviamente, né? Então, essa é a forma que eu costumo fazer nesse primeiro período de treino, tá? Bom, é isso. Eu já vou me despedir aqui. Agradeço aí todo mundo pela audiência. Dos últimos programas, principalmente, né? Que a galera acho que viu que a gente voltou e pelo menos quem nos ouvia voltou a nos ouvir. E eu vi já bastante gente que não nos ouvia, que está nos ouvindo agora, né? Acabou mandando mensagem e tal.
Então, eu agradeço até aqui e realmente esperem que nós vamos ter novidades bem legais aí para esse decorrer desse ano aí de 2024, tá? Sérgio, palavra final aí. Pessoal, galera, obrigado mais uma vez. A gente está muito feliz aí em estar de volta e poder compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Continuem mandando as perguntas. A gente adora receber comentários de vocês também e a gente gosta de aprender. Então, se tiverem alguma opinião sobre o que a gente falou, manda. A gente pode falar no podcast aqui também. E se tiver uma chance, fala com seus amigos aí, colegas e entusiastas, conhecidos aí do esportes de endurance para acompanhar a gente aí também e ajudar a gente aí a crescer esse podcast. Bom, um bom começo de ano a todos e até o próximo podcast agora. Semana que vem estamos de volta. Boa. Valeu, pessoal. Até a próxima.